Fala pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo nós falaremos sobre cistite, o que é, as causas, sintomas, o diagnóstico, tratamento e como se prevenir. Fique comigo até o final para aprender um pouco mais sobre esse assunto. O tema de hoje é cistite. Ela afeta tantas pessoas, mas precisamos entender o que é a cistite. Ela é uma inflamação na bexiga e geralmente causada por uma infecção bacteriana, que pode causar sintomas como vontade frequente de urinar, ardência ou queimação ao urinar. Lembrando que na presença de sintomas que possam indicar cistite, é importante você consultar com um médico especialista para que seja indicado o tratamento adequado, que geralmente inclui o uso de analgésicos, antissépticos e até mesmo em alguns casos antibióticos. Fique atento, tá? Primeiro nós vamos dividir aqui em 3 partes, né? As causas principais em mulheres, depois em homens e depois em ambos os sexos. Por que isso? Acredito que assim vai facilitar um maior entendimento, né? Para que você consiga compreender um pouco mais causas de infecção na bexiga em mulheres. Vamos lá. A cistite ela é frequente nas mulheres, mas principalmente durante os anos férteis. Algumas mulheres elas sofrem de episódios recorrentes de cistite, desse tipo de ardor, incômodo, mas há várias razões para as mulheres serem suscetíveis. Vamos lá, incluindo o curto comprimento da uretra e a proximidade da uretra com a vagina e com o ânus. Isso leva também onde as bactérias são comumente encontradas. As relações sexuais podem igualmente contribuir, porque o movimento pode causar uma tendência de as bactérias alcançarem a uretra, subindo daí para a bexiga e causando até mesmo infecções, dores, desconforto. Tem mais? Vamos lá. A utilização do diafragma para contracepção, ou seja, com o método contraceptivo, ele aumenta o risco de desenvolver cistite, porque possivelmente o espermicida que é utilizado suprime as bactérias próprias da vagina e permite o crescimento assim de bactérias, tá? Que causam a cistite. Ter relações sexuais com um homem que usa o preservativo, a camisinha, com espermicida, também aumenta o risco, até mesmo porque o espermicida utilizado na camisinha, ela suprime, ela reduz, elimina as bactérias, tá? Então isso, você eliminando as bactérias do ambiente, né, que são úteis na defesa, eliminando isso, a propensão de riscos de infecções é muito maior pelas bactérias invasoras. A diminuição na produção de estrogênio que ocorre após a menopausa, isso pode afinar os tecidos vaginais e da vulva ao redor da uretra, causando uma síndrome chamada síndrome geniturinária da menopausa, que pode predispor a uma mulher a episódios repetidos, recorrentes de cistite. Lembrando também que, além disso, uma queda do útero ou da bexiga, prolapso, ele pode causar o esvaziamento da bexiga e predispor a cistite. Um útero ou bexiga em prolapso, melhor assim dizendo, é mais comum entre as mulheres que tiveram muitos filhos. Já deixe sua curtida, seu like, tá bom? Que tem muito conteúdo ainda. E sei que irá gostar. Fique até o final, tá? Para você entender um pouco mais. Vamos lá, seguindo. Causas de infecções da bexiga em homens. A cistite é menos frequente nos homens, tá? Porém, em homens a causa mais comum é a infecção bacteriana da próstata, que causa os episódios repetidos de cistite e uretrite. Embora os antibióticos eliminem rapidamente as bactérias da urina presentes na bexiga, a maioria desses medicamentos não conseguem penetrar o suficiente na próstata para curar, assim, né, de forma rápida e eficaz a infecção localizada nessa glândula. Tá? E normalmente os antibióticos são tomados durante semanas seguidas, no caso dos homens. Consequentemente, quando o tratamento, né, com o uso de medicamentos é interrompido, as bactérias que permaneceram na próstata, no local, devido à não penetração do medicamento na próstata, infectam novamente a bexiga, causando assim várias e repetidas infecções. As causas de cistite em ambos os sexos. Vamos lá. Se o fluxo de urina ficar parcialmente bloqueado, devido a um cálculo na bexiga ou na uretra, né? No caso, uma próstata aumentada
ou um estreitamento da uretra, é menos provável que as bactérias que entram no trato urinário consigam sair com a urina, tá? Devido a essas obstruções, por esses fatores. As bactérias que ficam na bexiga após a micção, a urina, podem se multiplicar rapidamente. Assim, as pessoas com obstruções repetidas ou duradouras de fluxo de urina podem desenvolver protuberâncias ou divertículos, tá? Essa bolsa retém a urina após a micção, aumentando adicionalmente o risco de infecção urinária. A cistite também pode ser causada por um catéter ou qualquer instrumento inserido no trato urinário que introduz a bactéria na bexiga. Isso é muito comum acontecer em ambientes hospitalares, até mesmo as pessoas que estão em tratamento em casa, tá? Essa é uma forma, né, de certas infecções, tá bom? Pelos aparelhos, pelos produtos, pelos equipamentos. Enfim, isso é importante destacar também. Os principais tipos dessa infecção são a cistite aguda e a intersticial. Vamos entender um pouco cada um. A cistite aguda, ela é uma inflamação na bexiga que começa de forma de forma repentina e piora rapidamente. Nesse tipo de infecção, a pessoa pode apresentar dor ao urinar e vontade frequente para urinar, mas com pouco volume de urina. Já no caso da cistite intersticial, a bexiga ela pode se inflamar, sem que exista qualquer infecção, tá, por bactéria. Ela é uma inflamação das paredes da bexiga, que causa o seu espessamento, sua largura, sua grossura, e diminui a capacidade de armazenamento de urina, causando assim uma dor durante a relação sexual, dor na ejaculação quando em homens e dor durante a menstruação, no caso das mulheres. Também nós temos que destacar que alimentos com conteúdo elevado de potássio, exemplo, frutas cítricas, chocolates, bebidas que contenham cafeína, tomate, podem causar pior dos sintomas. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre os sintomas. A cistite normalmente causa uma necessidade frequente e urgente de urinar e uma queimação ou sensação dolorida enquanto urina. Esses sintomas, eles normalmente se desenvolvem em várias horas ou em um dia. No caso, a necessidade urgente de urinar pode causar perda incontrolável de urina, gerando incontinência de urgência, especialmente em idosos, mas raramente pode ocorrer febre. Entretanto, ficar atento aos sintomas é fundamental. Também, sentir a necessidade frequente de urinar durante a noite, que se chama de noctúria, ela pode ser outro sintoma. Vale também destacar, tá, que a urina pode estar turva em infecções graves. E por vezes, a cistite não provoca sintomas, em especial nos idosos, e é descoberta quando são realizados exames de urina por outras razões, por outros motivos, acabam descobrindo esse tipo de infecção. Mas em pessoas mais velhas, a cistite também pode não ter sintomas relacionados à micção e pode causar sintomas como febre ou confusão nas pessoas mais velhas. Os médicos normalmente podem fazer esse diagnóstico a partir dos sintomas típicos, clássicos, ou solicitar exames laboratoriais. Alguns deles são urinálise, que é conhecido como exame de urina, e a urocultura, que é uma análise, né, da presença de bactérias. Quando há um certo tipo de infecção, existe uma grande quantidade de determinado tipo de bactéria. Por isso é feito esse exame. Mas nos homens é apenas necessária uma amostra do fluxo médio da urina para uma cultura, para um exame. Já no caso das mulheres, a amostra tem mais possibilidades de erro, de se contaminar com bactérias vindo da vagina ou da vulva. Esse tipo de falha, esse tipo de contaminação é muitas vezes gerado no momento da coleta. Para ter a certeza de que a urina não está contaminada, né, o médico deve obter uma amostra diretamente da bexiga, através de um catéter. E aí é um outro risco também de contaminação. Mas por isso que esses produtos são esterilizados. Mas em todo o processo, em todo levantamento do problema, da doença, nós precisamos encontrar a causa da cistite. Porém, é importante para os médicos, para os profissionais de saúde, encontrar a causa da cistite em vários grupos diferentes de pessoas. A causa ela deve ser encontrada em crianças, homens de qualquer idade, pessoas com febre por pelo menos 3 dias ou evidências de lesão renal, tá? Algumas mulheres com infecções frequentes e recorrentes por 3 vezes ou mais ao ano.
Também, especialmente quando acompanhados por sintomas de obstrução urinária. Isso inclui os sintomas de cálculo renal. Nessas pessoas, existe maior probabilidade de encontrar uma causa, por exemplo, um cálculo renal grande, que necessite de tratamento específico, além da administração de medicamentos para combater a infecção. Os médicos também podem solicitar um exame de imagem, geralmente uma ultrassonografia ou a tomografia computadorizada, chamada de TC. Também é um tópico interessante, cistite na gravidez. Será que as mulheres têm mais predisposição nesse período? Por que isso ocorre? Se isso ocorre, como? Só vamos entender um pouquinho mais, um breve resumo. Em períodos de gravidez, as mulheres são mais propensas, especialmente propensas, a sofrer de cistite, pois a gravidez ela pode interferir com o esvaziamento da bexiga, porque nesta fase a mulher possui um comprometimento natural do sistema imunológico, favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos e a ocorrência de infecções urinárias. Agora nós vamos entender os tratamentos, que tipo de medicamento, que tipo de tratamento, tá? Em quais estados. São feitos com analgésicos, antissépticos e antibióticos, mas conforme é necessário, tá? E também, às vezes, cirurgia. Porém, o tratamento da cistite ele deve ser feito pelo profissional de saúde de acordo com o tipo de bactéria e os sintomas apresentados pela pessoa, pelo paciente, pois uma variedade de medicamentos podem aliviar os sintomas, especialmente a urgência frequente em insistência de urinar, tá? Essa queimação, como o Urovit, o Cistex, Pirídeo, eles podem ajudar a reduzir a dor, acalmando os tecidos inflamados, e podem ser tomados por alguns dias, até os antibióticos controlarem a infecção. Nas mulheres, a ingestão de um antibiótico por via oral durante 3 dias é geralmente eficaz, caso a infecção não tenha sofrido complicações. Nas infecções mais persistentes, normalmente toma-se o antibiótico durante 7 a 10 dias. Para os homens, a cistite, normalmente, ela é causada por um quadro chamado de prostatite, e a inflamação da próstata, como vimos anteriormente. O tratamento de antibiótico ele é necessário, muitas vezes, normalmente, durante semanas. Porém, pode também ser necessária uma cirurgia para aliviar a obstrução física do fluxo, né? Como nós vimos também anteriormente, que isso interrompe, isso atrapalha, gerando dores. Isso é quando ocorre uma anormalidade estrutural, que aumente as probabilidades de infecção, com o caso do útero e da bexiga baixos. E chegamos também na parte que é mais simples, porém, não quer dizer que não tenha valor, onde todos nós podemos fazer. É mais fácil, né? Prevenir. O tratamento é mais complicado, é mais danoso. Custo, tempo e financeiro. Medidas como beber uma grande quantidade de líquidos, água, isso ajuda a evitar uma cistite. A ação da limpeza, através da urina, ela remove muitas bactérias da bexiga. Então, por isso é importante evitar segurar por muito tempo a urina, aquela vontade de urinar. Quanto mais você segura, mais danos está trazendo para o seu corpo. Também a limpeza da frente para trás e evitar o uso de roupas íntimas justas ajudam as mulheres a evitar infecções da bexiga. Por isso que quadros de higiene estão relacionados a essas causas. As pessoas com infecções frequentes da bexiga, elas podem tomar continuamente doses baixas de antibióticos. Já no caso das mulheres que fazem uso de antibióticos regularmente, elas precisam avaliar e sentar e conversar com o seu médico outros métodos contraceptivos, visto que medicamentos como os antibióticos, alguns deles, interferem na eficácia dos anticoncepcionais. Por isso é importante lembrar. Esse é outro ponto, já que nós estamos em antibióticos, pessoas que fazem o uso de antibióticos e medicamentos que interferem no sistema de defesa da imunidade, isso também está relacionado a quadros recorrentes de cistite, de infecção urinária. Também as mulheres na pós-menopausa com infecções frequentes da bexiga e síndrome geniturinária, como vimos anteriormente, elas podem se beneficiar dos cremes com estrogênio que estão disponíveis no mercado. Isso ajuda muito, tá bom? Então esses são alguns tipos, algumas formas de prevenção que nós podemos ter no nosso dia a dia. Higiene, limpeza, ingerir bastante água. Tem alguns medicamentos que nós devemos realmente evitar. Aqueles medicamentos que interferem no sistema imunológico. O uso excessivo de alguns tipos de antibióticos realmente atrapalha-se muito. Gostou do conteúdo? Achei interessante, relevante? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!